Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Além da Estética comigo, doutora Eliane Cristina. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, o jornalista Vic Landim. Seja Tudo muito bom? bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter Obrigado. você aqui, te conhecer pessoalmente. Já te conheci um pouquinho nas redes sociais. Até falei ali nos bastidores que eu já te conhecia. Eu falei, queria saber mais quem era um pouquinho de você. E depois eu vi que tem um monte de gente e a gente tem seguidores em comum. Isso foi muito legal, que eu vi que... Muito obrigado por vocês me receberem aqui, tá? Quero agradecer a todo mundo, a toda a equipe. Obrigado. É um prazer. E até que tem umas perguntinhas bem legais pra você. Vamos lá? Eu percebi aqui que você é apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Sim. Jornalista. Há quanto tempo que você exerce essa profissão? E por que surgiu essa paixão pelo Rio de Janeiro? Então, Essa cidade maravilhosa, né? Então, tudo começou, assim, eu adoro o Rio, né? E como diz a Fernanda Abreu, Rio 40 graus, cidade maravilha, repertório da beleza e do caos. Então, isso define bem o Rio, né? Verdade. E a história do Rio é lindíssima, é uma história incomparável, né? Então, assim, quando eu decidi criar a página, tinha um segmento que na época, acho que você vai lembrar, que tinha... E a gente, na época, o Instagram era fotos, né? Era só fotos. Aí, então tinha... Orkut, né? Na época. Da época do Orkut. Aí quando a gente começou com o Instagram, aí tinha Old New York Photos, tinha Old London Photos, Old Paris Photos. Aí eu criei Old Real Photos. Pra começar, né? Só que aí começou a cair a foto, começou a cair por terra, né? Então ninguém fica mais em fotos, somente em fotos. Aí eu fiquei só com Old Real. E aí eu comecei a postar a história da cidade. Eu fiz... uma época eu coloquei sobre as décadas, né? Os costumes, as pessoas. E aí foi fluindo. Né, cantores, eu gosto muito de falar dos cantores, como Elis Regina, Maria Bethânia, que eu adoro, Simone, teve a Monique Evans, que eu postei um dia desse, né, como ela era. Então, assim, e o público gosta de ver. Então, a página leva a gente um pouco para aquela nossa nostalgia, né? Mas você acha que os vídeos, eles trazem à tona hoje a memória daquilo que a gente já viveu do que a gente viveu, exatamente. Com certeza. Os vídeos, eles trazem a memória daquilo que a gente já viveu. E que é a mudança, né? Acho que é a tendência mundial, né? Então, assim, como a gente na época éramos só fotos, hoje a gente tem os vídeos, né? Então, assim, a gente... O preto e branco pro colorido. Exatamente. As coisas movimentarem, né? A gente jogar... Às vezes tem uma inteligência artificial, né? Que aí eu tento colocar... Pego uma foto antiga, né? E tento me colocar pra... né? Mexer naquela foto antiga, assim, para tentar botar o público naquele túnel do tempo. Para ser mais, até para as pessoas entenderem melhor o que você está querendo colocar ali naquela situação. Exatamente. As pessoas costumam dizer que o Rio de Janeiro, de antigamente, era muito melhor do que hoje. É óbvio que se a gente for parar para pensar, a população também aumentou muito. Uhum. Né? A gente não pode comparar nem até o nível de população que a gente tinha antigamente com... o tamanho da população, que eu nem sei qual é o número da população, você sabe? Acho que a gente tem aqui só na capital, eu acho que a gente deve ter uns 7 milhões ou mais, eu não sei precisar. Então a gente não tem nem como comparar. São milhões de pessoas, né? E assim, não dá realmente pra gente comparar, né? O problema é que a gente parou um pouco no tempo e não conseguiu acompanhar o crescimento populacional. Sim. E hoje nós vemos essas coisas eclodirem, né? Então os problemas vêm junto. Tudo vem junto, é um grupo de coisas. O que você acha, assim, do Rio de Janeiro antigo pro Rio de Janeiro agora? O que você acha que o que era melhor lá e o que é melhor? Porque, assim, às vezes eu vejo... o que é melhor aqui, né? Às vezes eu vejo assim, né? Como que a gente retrocede, às vezes, um pouco. Nós somos da época do BIP, né? Aham. Então a gente tinha o BIP pra quê? Tocava aqui assim do lado. A gente tinha o BIP pra fazer mensagem, Aham. né? Pra poder mandar mensagem um pro outro. E a gente não tinha telefone na nossa época, né? Hoje em dia, uma criança de 10 anos já tem um celular.
Então, hoje a gente vê que as pessoas usam ali o WhatsApp para poder mandar mensagem. Ninguém pega mais o telefone para fazer uma ligação. Hoje as pessoas não ligam. O meu, por exemplo, é um exemplo disso, né? O meu fica toda hora no modo avião. E é só mensagem. Por quê? Porque eu dou aula de inglês. Então, assim, se a pessoa me ligar, ela vai me atrapalhar. Né? Então, assim, e na mensagem, você troca a mensagem. Assim que você terminar, você troca uma mensagem. Então, hoje tudo mudou. Hoje, o fixo, né, digamos, só meu pai tem. Só meu pai tem o fixo, que eu não tenho nenhum número. Que era caríssimo antigamente. Que era caríssimo. Você não tem o número do fixo da casa do seu pai? Não, eu tenho. Ele tá lá guardado, eu não sei de cor. Mas a gente só se manda mensagem pelo WhatsApp. Né? Ele, bom dia, meu filho, bom dia, meu pai. E assim vai, né? Porque a gente perdeu esse hábito, então as coisas vão mudando. Então, eu acho isso muito engraçado, porque assim, hoje as pessoas estão querendo aquele bip que a gente tinha antigamente, que era de mandar mensagem, né? Ninguém mais fala o alô. E outra coisa também que eu acho muito interessante é sobre o bonde. Né? Tiraram os bondinhos, né? Porque tinha para entrar os carros. Agora, no centro da cidade, a gente vê que tiraram os carros para entrar o VLT. Um bondinho mais... Ai, qual é a palavra? Mais futurístico, né? Mais sofisticado, né? De hoje. É um bonde. É um bondinho. Ele tá andando ali em cima do trilho. Então, assim, o que você... Se você tivesse algo que você pudesse, assim, trazer de lá do passado para cá, que era melhor... Olha só, naquela época... Como seria isso? O que eu acho, assim... a gente tem mania de achar que tudo era do passado era bom e hoje tudo é ruim. Eu acho que a gente pode pegar metade e ver o que é bom. Ótimo que é bom. Você tem seu celular, você pede a sua comida hoje em dia, é muito prático. Antigamente você não tinha isso. Né? Hoje você tem o seu carro ali na porta da sua casa, você sai na hora que você quiser. Antigamente era mais difícil ter um carro. Né? Agora, em a elegância do passado, né? Que realmente a gente tinha uma elegância muito bonita, né? A cidade tinha um toque muito bonito, né? O Rio, a gente estava na época, o Rio foi montado para ser uma Paris dos trópicos, né? E ao longo com a mudança da cidade, os prédios foram tomando a parte da evolução que uns chamam evolução. Até mesmo pra caber a população, né? Exatamente, para caber. Os prédios, pra Exatamente. Agora, mas eu acho que a gente, assim, a parte histórica, eu acho que a gente conseguiria tentar, de alguma forma, ter mantido prédios lindíssimos que foram derrubados no centro. Entendeu? Então, assim, Paris não demoliu o lado histórico, mas Paris tem um lado novo. Né? Então, assim, tem muitas coisas. Paris conseguiu manter, a Europa conseguiu manter. Entendeu? Eles têm, né? Londres também, né? Tem todo o lado histórico. E de um outro lado fez-se a parte futurística da cidade, né? Atual. Então, eu acho que daria... O problema do Rio foi isso. Informatizada, né? Exatamente. Eu acho que a gente conseguiria ter mantido e não demolir, como foi feito. Um crime muito grande. Na época, o Palácio Monroe. Aquilo ali foi um absurdo ter derrubado aquele palácio na frente da Cinelândia, né? Houveram vários mitos, falaram que era... pelo metrô, e depois foi pela mudança. Então, assim, era um palácio lindíssimo, era o antigo Senado, e foi colocado abaixo, e hoje é uma praça com um chafariz abandonado. Então, assim, derruba-se para quê? Né? Eu acho que o maior problema tá aí. Derruba-se para quê? Para nada. Eu acho que quando a gente responder essa questão, eu acho que depois a gente começa a debater certas outras coisas que a gente tem aqui na cidade, entendeu? E sobre essa parte histórica, né, a gente tem aí hoje essa proteção, né, das fachadas, principalmente do centro da cidade, e a gente ainda vê que no centro da cidade ainda tem muitos lugares ali muito abandonados. Tem, né? Então, eu acho São lugares que a gente olha e vê que são construções belíssimas. Belíssimas que porém, deviam ser restauradas, né? Restauradas. Tinha que ser uma obrigação. Tá ali, porque só vem à tona quando
essa construção histórica desmorona. Hum. E tinha que ser uma obrigação, né, do dono, do responsável, o cuidado com aquela fachada. Porque toda essa parte histórica, você guardando, você agrega a cidade. Como é que você agrega? Você traz mais turistas, você proporcionando uma segurança, você cuida da questão histórica, você faz restaurante, albergues, qualquer coisa, e você traz mais turistas, E até dá valor pra história, e dá né? valor para a história, e você traz um movimento para a cidade. Ainda mais uma cidade com potencial como o Rio de Janeiro. Qual a maior mentira histórica, né, assim, que você pode contar pra gente aí do Rio de Janeiro? Olha, uma das maiores, maiores mentiras que eu vou contar aqui. Uma das é a questão da violência. Eu acho assim, o Rio é violento, sim. Só que o Rio é violento, mas várias outras cidades no mundo também têm um certo tipo de violência. A gente até vê que Tá. tem pessoas que saem daqui pra ir pra fora do Brasil e quando chegar lá voltam, Aham. né? Porque eu acho que todo lugar tem o seu problema. Todo lugar tem seu problema. Não existe a perfeição. Todo lugar tem seu problema. Poderia ser menos, né? Porque Poderia eu costumo ser dizer menos. que aqui, o Brasil, eu costumo dizer assim, que aqui tinha que ser uma terra. Nós temos tudo para ser um país primeiro mundo, Sim. no top do top. Porque Poderia tudo ser- que você bota aqui planta, nós temos tudo. Tudo. Né? Tudo cresce. Então, Você- mas. O problema eu acho que como a gente passou a ser parte da nossa cultura, e a gente não tem a dar esse valor, né? Então a gente passou a ignorar. E essa nossa suposta ignorância, né? O fato de ignorar um certo fato, isso a gente deixa de dar valor a alguma coisa que a nossa terra pode produzir, Sim. ao nosso próprio hábito. E assim vai. E aí a gente vai. Os anos vão passando e a sociedade vai mudando, mudando, mudando. E quando a gente olha lá atrás, a gente fala assim, caramba, mas era tão bonito, era tão chique, mas nada foi por acaso. Entendeu? Com certeza. É até difícil de falar disso, porque quando você começa a estudar algo bem profundo, você começa a tirar lá das raízes a história e você começa a querer melhorar tudo com as suas próprias mãos, né? Então deve ser muito difícil para você, que dá para ver nos seus olhos você falando, sobre essa dificuldade de entender como que pôde chegar ao ponto que nós estamos que nós hoje. chegamos numa cidade tão linda. E se você pegar, desculpa, e você vira ver essa mudança toda, né? Então assim, tudo era muito lindo, não que não seja hoje, mas assim, será que a gente não teria conseguido manter também esse glamour? O Rio ele foi considerado uma das cidades mais elegantes do Brasil ou do mundo. Né? Porque a gente ganha na beleza natural. Em que momento você acha que isso se perdeu? Por que nós perdemos esse título? Então, eu hoje... Né? Porque como carioca, o Rio às é lindo. vezes a gente nem consegue... Né? Eu moro de frente pro mar e às vezes eu nem olho pro mar. Porque não tem tempo, às vezes. É lindo, não, porque pra mim já é tão natural olhar aquilo dali que eu já não vejo mais. Então, quando eu paro e olho pro mar, eu falo, caraca, o mar é lindo. E às vezes a gente não percebe, não tem essa percepção de que o belo tá ali na nossa frente. Nossa frente. A gente tem uma junção muito bonita, né? Que é a montanha, o mar, né? E como eu te disse, a gente passou a tratar tudo isso muito naturalmente. E a cidade foi acontecendo e passando. E com o tempo, com a mudança, né, a gente teve até uma época que eu postei essa questão das décadas, né? Então, assim, com os hábitos 1910, aí depois na época de 20, 30, 40, 50, que era tudo aquilo muito glamourizado. Chegaram nossos pais na época de 60, 70, né? Eles nasceram em 50, 60, 70, já eram
adolescentes, indo pra faculdade, então eles já estavam naquela fase de eu quero ser o diferente. Eu não quero mais essa pressão, essa coisa, ter que seguir esses padrões. Uhum. Foi feita à vontade deles, né? Eu converso isso com meu pai até hoje. E entramos nos anos 80. Eu nasci exatamente em 80, né? Eu tenho 46. Então, assim, os anos 80 eu já cresci já vendo aquela confusão do Rio de Janeiro, antes de ter ido para os Estados Unidos. Então, assim, essa era a imagem que eu já tinha. Então, eu nunca pude imaginar um Rio de Janeiro bonito, classudo, com pessoas que você pudesse caminhar, sentar num café, né, na beira da rua, isso aí. Na época que eu já estava maior, anos 90, quando o Rio já estava naquela confusão de arrastões e confusões na rua, tipo, papapá, e as favelas, né, dominaram tudo. E aí aí assim, isso tudo foi consequência das nossas escolhas. E, claro, o poder público, tá? Eu tô dando só um panorama, tô falando só questão do que a gente quis. E quando você falou aqui, né? Que você chegou na época do tiro, porrada e bomba, né? Que foi no ano 2000. Eu voltei no ano 2000, então era tiro, porrada e bomba. Então, e mesmo assim, você continua apaixonado pelo Rio? Sim, é lindíssimo. É porque a vontade, a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Eu acho o Rio de Janeiro, como eu te falei, uma combinação perfeita que não existe lugar pra mim na Terra. Você falou assim, você consegue olhar pro mar e achar isso natural. Sim. Né? Você olha faz uma parte, montanha né? maravilhosa e isso faz parte. Você tá aqui, a gente sai aqui num túnel, você vê aquela montanha maravilhosa, o verde, você vê o mar, isso faz parte. Se você pudesse escolher um bairro, Só um. Para virar patrimônio nacional do Rio de Janeiro, qual seria? Não tem como. O Rio de Janeiro tem muitos bairros. Na Zona Sul, Zona Norte, tem muitos bairros. Muitos. Santa Teresa tem... Porque Santa Teresa ainda tem muita questão histórica. Né? Mas assim, a gente tem muitos bairros. Hoje, por exemplo, eu coloquei sobre Marechal Hermes, que tem aquela estação lindíssima, né, do Marechal Hermes, daquela época. Então, assim, a gente teria que cuidar da cidade como um todo. Entendeu? Então, assim, porque a cidade... Hoje, quando fala de Marechal Hermes, o pessoal pensa logo no baile, né? Pensa no baile, engraçado. Eu penso naquela estação lindíssima de Marechal Hermes. É batata frita, essa batata... Eles gostaram. A batata, já ouvi falar dessa batata frita. Batata de Marechal, olha, vamos ganhar por isso, hein? Já comeu a batata de Marechal? Mas eu sei da fama, eu já sei da fama. É uma fama bem grande. E que bom, né, gente? Porque assim... Mas é isso. Numa cidade que a gente vê que tem tanta gente desempregada... E lutando ali, né, para poder levar o pão para casa. Exato. A gente vê uma batata fazendo sucesso. E isso, com certeza, veio do carinho, veio da expectativa que o público mesmo colocou naquelas pessoas que estão ali trabalhando. Porque nós temos muito problemas, sim, no Rio de Janeiro, mas também nós temos pessoas muito excelentes, com muita qualidade. O Rio de Janeiro uma cidade... Sem falar das outras, né? Mas aqui nós somos calorosos. Né? Tem a coisa do abraço. É do carioca. Eu acho que é por isso que acontece até mesmo da gente... não queria falar essa palavra, né? Mas acontecem muitos assaltos. Por isso que a gente confia tanto nas pessoas. O carioca confia. A gente confia tanto muito nas pessoas. Que acaba essas coisas. Mas também eu acho que a gente não pode perder essa nossa essência. Porque coisas ruins acontecem. Eu acho que seria uma minoria em um número de tanta gente, uma população tão grande. Pois entendeu? E o carioca, ele é receptivo. O carioca caloroso, amigo. E né? tem não pessoas... Tem, às vezes você vê uma pessoa perdida na rua, ele não precisa... ninguém perguntar, a pessoa mesmo já chega, você está precisando de ajuda? Exatamente. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Eu estava procurando uma travessa, não estava conseguindo achar, e o rapaz me perguntou, você está procurando o quê? Né? Então, assim, existe muito ainda isso, né? A gente não pode generalizar uma minoria. E esse é o problema do ser humano, tá? No meu ponto de vista, se você vai lá, você posta uma coisa, você fala uma coisa, as pessoas generalizam. A gente não pode generalizar.
né? Eu não Temos posso... opiniões diferentes, mas precisamos nos respeitar, Exatamente, você pode pensar diferente de mim e a gente se respeitar e trocar ideias e assim vai em qualquer esfera, em qualquer situação, entendeu? E isso que eu acho que está precisando hoje. Mais tolerância, a gente prega a tolerância, mas a gente não bota em prática essa tolerância. Então eu acho que é fundamental. Tá todo mundo muito estressado, todo tudo mundo, muito imediatista, todo né? mundo, o trânsito tá muito louco. Todo mundo quer o meu primeiro, minha farinha pouco, meu exatamente. Primeiro, eu né? pego gritando, sai com o carro aqui, mas o outro chega ali e faz uma coisa e eu, aponto um dedo. Peraí, mas eu terminei de fazer isso ali atrás. Né? Então, assim, a gente aponta do outro, mas não olha o nosso. Pois é. Você falou isso, agora eu lembrei de uma situação que eu passei outro dia. Eu tava no Uber e do outro lado tinha um caminhão médio que parou o sinal. E aí o Uber falou assim, olha lá, o caminhão parou a rua, que não sei o que e tal, e reclamando, e falando, e não tava nem atrapalhando ele, porque o sinal tava fechado. Uhum. Aí eu olhei, quando eu olhei, eu falei assim, mas o senhor já viu o que ele tá fazendo? Aí ele falou assim, não, o que ele tá fazendo? Ele tá comprando um pano de chão daquela senhora que tá ali, ó. Olha os cabelinhos dela, branquinho. Ela já deveria estar em casa, aposentada. Mas não, ela tá ali, ganhando ganha-pão, levando o dinheirinho dela para casa. Uhum. E ele, poxa, é mesmo, é verdade, eu não tinha visto por essa ótica. Então, se a gente começar a ver a situação pela ótica do outro, talvez as coisas comecem a mudar. Eu acho que essa linha. Eu acho que é por essa linha. E as coisas começam a melhorar. Exato. Né? E isso reflete muito nessa questão do Old Real, que é... Gente, olha só, nada é por acaso. Né? A gente chegou onde chegou, né? Por exemplo, nos anos 80, a gente investiu em turismo sexual. Né? A gente vendia a mulher brasileira os cartões postais em Copacabana. Isso foi mundo afora. Sim. Né? Então... Hoje, até eu acho que até hoje, né? Aí, muitas vamos lá. propagandas colocam as mulheres ali sensualizando. Então, aí hoje, a mulher brasileira vai lá pra fora e elas são desrespeitadas. Não, porque acham que todas são... Não, iguais. Iguais. Não é. Mas, vamos lá. Foram atos que... No passado achavam que era uma forma de vender o país, a imagem do país, que hoje a gente vê que não é certo, não é mais feito, mas até a gente, essa roda, essa bola parar de girar, isso vai demora um tempo. Sim, com certeza. A gente já está em 2026. Não se fala mais nesses cartões postais, não se fala mais nisso, mas... Ainda tem algo escondidinho ali no mas meio, tá né? ali. Você vai para os países, a mulher brasileira é mais fácil. Não, filho, não é. Pode ser uma mulher mais fácil americana, japonesa, brasileira, de qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, assim, é da pessoa e não da nacionalidade. Então, o que foi generalizado naquela época... né, estigmatizado, né, e a gente querem que mude, como a gente falou, do dia pra noite, e as coisas não se mudam do dia pra noite. Até porque hoje, gente, nós mulheres estamos tendo uma posição, graças a Deus, muito bem colocada. Sim. Porque nós temos mulheres muito importantes que se levantaram com um braço forte, e tem mulheres que sustentam as suas próprias casas, mulheres que criam seus filhos, mulheres que... Eu não estou dizendo de um movimento... Eu acho assim... que feminino, a gente tem... não é isso. Uhum. Eu estou dizendo que nós podemos. Sim, todos podem. Nós daí podemos, que eu parto. né? Eu parto desse ponto. 50-50. Né? Eu posso e você pode também. Sim. Eu devo e você deve também. A gente tem que ir pela linha de raciocínio que todos o meu lugar, o meu respeito começa onde o seu termina e vice-versa, né? Então, acho que é bem pela essa linha de pensamento. Exatamente. E é por aí. Isso tudo se reflete na nossa sociedade, o desenvolvimento da cidade. É exatamente isso. Que eu acho que hoje a gente tá nessa de querer voltar atrás nessa questão, primeiramente, todos podem. A mulher não a mulher não vale menos do que o homem, né? O gay não vale menos do que o hétero, né? O preto do branco. Sim, não, com certeza. A gente tem que partir do pressuposto que todos nós podemos.
Bastamos que nós temos que aprender a nos respeitar. A nos respeitar, né? exatamente. Se e todo querer. mundo se respeitar... Exatamente. Todo mundo parte do respeito. Tudo parte do respeito. Entrando aqui um pouquinho no nosso tema, né? Eu sou biomédica formada, sou biomédica esteta, então não poderia deixar de perguntar isso para você. Claro. Até porque eu tô vendo que você faz uso dos procedimentos estéticos, né? Tem que fazer. Num olhar... Senão, doutora Eliane, senão cai tudo, tem que fazer. Na verdade, a gente envelhece. E glória a Deus por isso, estamos vivos, né? Sim. Então a gente tem que envelhecer É o que eu mais mesmo. falo. É o que eu mais falo. Eu quero ter esse dom do envelhecer. Mas envelhecer bem. E a gente tem que aprender a envelhecer de dentro para fora. Exatamente. Né? A gente tem que estar bem, porque não adianta a gente querer estar bem por fora se a gente não está bem por dentro. Exatamente. Né? E eu vi lá no seu Instagram, você postando as musas dos anos 90, anos 80, Simone, Monique Evans, a Elis Regina, né? E assim vai. E o que você acha da estética dos anos 80, 90, para a estética de hoje? Então, eu acho que como a gente, como sociedade, né, já puxo para a mesma história. A gente, como sociedade, entrou muito com o pé na porta, querendo avançar. Então, os anos 80 ainda estavam, né, que era o início, era tudo muito caro. Os anos 90 começou a diminuir, 2000 popularizou, né, então tá... Aí eu acho que hoje a gente está atrás de uma... Eu acho que hoje a gente está mais atrás de uma coisa mais natural, né? Porém, não deixar o natural... Aí, eu acho que é o natural se cuidar, entendeu? Então é assim, é você fazer um procedimento e não você ir além aquela coisa muito exagerada. Eu acho porque assim, eu costumo dizer que por que popularizou, né? Hoje nós temos muitos profissionais da área da saúde que viraram estetas, né? Então, consequentemente, entraram outras marcas de produtos também no mercado, e isso ajudou com que outras gamas de profissionais, outros tipos de pacientes, eu digo em relação à capital, das pessoas de média e de baixo potencial financeiro, e conseguem fazer um tratamento estético. Né? Então, isso é bom, porque, né, gera capital para a cidade, gera capital. Sim. E eu não sou contra. Ao contrário, não sou. Eu acho que a gente entra naquela história, né, pessoal? Não, que tem que ser como... Não. A gente pode manter uma harmonização do corpo, né? De cima, você pode manter uma harmonização sem, isso minha opinião leiga, tá? Sem entrar com o pé na porta e ir pros exageros. E os exageros depende do ponto de vista, né? Porque assim, porque tem gente que gosta. Isso, eu acho que o ideal é você se olhar no espelho e sentir bem. Se sentir bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Porque cada um exato, vive da forma isso que eu falo. Ali, que bate no nosso ponto. É respeitar o limite do outro. Se ela acha que tá tudo bem, que tá tudo bem, pra mim tá ótimo. O importante é a gente entender que a gente precisa cuidar do corpo como um todo. Exatamente. Né? Porque se a gente estiver ali com um organismo mais oxidado, com um organismo mais inflamado, não adianta você fazer procedimento estético nenhum, que ele não vai ficar bom. Exatamente. Né? Então, essas mulheres de antigamente para as mulheres de agora, qual a principal diferença que você vê? Eu acho que tanto mulheres quanto os homens, né? Porque os homens hoje eles já mulheres, entram mas como no geral, todo, né? Porque os homens hoje estão entrando com força eu acho total. que o ser humano em si, a gente tá nessa era do mais fácil, né? Então assim, vamos no mais fácil. Como a era do celular, tudo é mais fácil, né? Então o mais fácil é pegar, deitar numa cama e ficar bem do que ir para uma academia. Mas não adianta eu só ir para uma cama fazer uma cirurgia se eu também não vou cuidar da parte de dentro. Então, por isso que eu te digo, tem que ser 50-50. Em tudo a gente tem que ser 50-50. Não adianta você só fazer a estética e não fazer nada de exercício. Sim. Né? Fazendo exercício, tem a lei da gravidade.
Tem alimentação, né? a Tem tríade, alimentação, né? Exercício tem físico, tudo. alimentação É e um a grupo estética. de coisas. Então, assim, eu acho que a gente pode combinar 50-50. Né? Doutora Helena pode me corrigir. Não, com certeza. Eu costumo dizer que é a tríade perfeita. Eu acho. Né? Eu de acho. você cuidar. É tipo alma, corpo e espírito. Entende? Então é alimentação, corpo, né? Com exercício físico, água principalmente, porque nós somos feitos aí 75% de água é o nosso organismo, a gente precisa beber água. Nossa, eu sou viciado em água. Eu também. Eu prefiro água do que qualquer outra bebida, né? Mas, Vicky, diz pra mim uma coisa. Depois de estudar tanto o Rio de Janeiro, você acha que a gente entrou numa era que não tem mais volta? Ou a gente ainda consegue trazer esse Rio de Janeiro de antigamente. De antigamente, que a gente sabe que, e mesmo em dia de chuva, o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio é lindo. O Rio é lindo. É lindo. Só que eu acho que, assim, o voltar à época glamourosa, aquilo passou. A gente tem que entender a nossa realidade, né? E não destruir o que ainda tem. Esse é o principal ponto. E qual o principal mecanismo que você usaria hoje para poder construir ou então manter esse glamour? Esse Rio de Janeiro que encanta? Eu acho que, assim, o de hoje, né, a gente tem que manter. Como manter? O poder público tem que ficar em cima, que eu acho que eles têm que... Uma laje que vai cair, um telhado, uma janela que está caindo desse prédio antigo, vários abandonados. Não, temos que ir atrás, restaurar, vender, mantendo a fachada, mantendo aquele prédio, tá? Para que aquilo vire alguma coisa. E cobrar. Agora, a gente vai chegar numa Rio Branco, vai desfazer os prédios? Não vai. Não tem como. Não tem como. Então, esse voltar não vai ter. Isso aí, a gente é não continuar a destruir o que tem pra gente poder continuar. É isso aí, gente. É muita coisa pra falar, né? É muita coisa. É muita coisa pra falar num tempo curto. Num tempo curto, mas exatamente. A gente tenta trazer aí... sigam o Vicky, gente. Vicky, olha ali pra câmera e diz aí o seu @... Para todo mundo poder te seguir, conhecer mais sobre o Rio de Janeiro, histórias que a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, que eu preciso ter uma aula, porque tem coisas que nem eu sabia. A gente não aprende na escola o que eu estou aprendendo aqui com ele. Então, olha ali para a câmera, diz o seu @ para todo mundo poder te seguir e ter um pouco mais de conhecimento sobre o nosso Rio de Janeiro. Pessoal, me sigam. Meu @ é Old Rio, quer dizer o Rio de antigamente, Old Rio com Vicky Landim. E vamos mergulhar na história pra gente não permitir o que aconteceu, né? E a gente poder continuar a nossa história, olhando para a nossa história com orgulho. Porque a gente tem uma cidade maravilhosa. É verdade. O Rio continua lindo. Lindo. Gente, então, nós terminamos aqui essa nossa entrevista. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter trazido... Trago pra gente esse conhecimento. Muito obrigado. É a história falada, gente. Tem muito conhecimento. Porque quando a gente se dedica, né, e estuda sobre certos assuntos, a gente vira especialista. Exatamente. Aí a gente foca nos pontos que às vezes a gente não focava antes. É verdade. Então, gente, quando o conhecimento quando a conversa flui, o conhecimento se expande. Então, vamos continuar assistindo ao nosso programa. Porque vai passar muita gente por aqui que vai até me surpreender. Com certeza. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado. Além da estética, gente, é a vida.